Olá, meu povo amado, como vocês estão do lado daí? Mais uma aula hoje sobre perguntas e respostas, uma aula um pouquinho diferente. Eu já tive essa aula aqui no canal com a Prof. Júlia Batista como convidada. E hoje uma aula também de perguntas e respostas, aquelas perguntas que muitos alunos perguntam para nós lá na plataforma, mas direcionada com a questão do CNIS, que ainda estamos nessa temática, que é uma temática que eu sou apaixonada de CNIS que a gente precisa analisar e entender como funciona. Para quem está caindo de paraquedas aqui, então eu sou Priscila Severo, eu sou advogada, mestre em Direito, uma apaixonada aí pelo direito previdenciário aí aos seus longos 13 anos, mais de 13 anos, professor, especialista em planejamento previdenciário, atuo em escritório de advocacia, o meu dia a dia é direito previdenciário aí todo esse tempo. Eu sou idealizadora do curso DPC, do Planejamento da Concessão Almejada, um curso que eu sou apaixonada, é um curso super prático com a Prof. Júlia Batista, então realmente assim é uma maravilha. E também sou idealizadora da ferramenta Intelprev, que é a análise de CNIS com IA, uma ferramenta que a gente falou na semana passada e teve seu lançamento. Tá muito legal, gente. Depois eu falo mais para vocês, ou depois dessa aula, assistam a aula da semana passada, em que eu mostro os resultados, tudo. Vocês vão gostar bastante. Então, seguindo essa temática de CNIS, vamos falar um pouquinho das dúvidas que os alunos têm sobre CNIS e tudo mais, e como corrigir erros. Eu gosto de trazer aulas assim também, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de várias pessoas. Então, eu gosto dessas aulas assim de perguntas e respostas. Quero trazer mais ainda no canal, se vocês gostarem. Comentem aqui já. Curta, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal quem ainda não é inscrito. E comenta aqui se gosta desse formato de aula também. Eu particularmente gosto de olhar também. Gostaria de lá atrás, quando eu estava começando, alguém fizesse essas aulas assim, para que a gente pudesse aprender junto com dúvidas de outras pessoas. Por que eu digo? Às vezes a dúvida de uma pessoa, tu nem tinha pensado em ter aquela dúvida, e aí tu vê aquela pessoa e tu pensa, poxa, que legal, já vai aprendendo junto. Então, eu gosto. Então, eu trouxe nesse formato de perguntas, são perguntas reais lá de alunos da plataforma. Então, trouxe nesse formato de pergunta e trouxe respostas para ir falando com vocês, tá? A primeira pergunta é a seguinte, eu vou olhar aqui porque eu tô com a minha tela aqui na frente. Professora, na aula você falou que para solicitar a retificação do CNIS seria através do 0800 do advogado ou pelo 135 do INSS. Mas não tem como fazer essa solicitação diretamente pelo aplicativo do meu INSS? Gente, ainda não, infelizmente. Gostaria de dizer diferente, mas ainda não, tá? O que é o 0800, tá? O 0800 é aquele número para o advogado específico poder fazer essa solicitação, ou pelo 135, a gente precisa realmente antes ligar no 135, falar para o atendente que a gente quer esse serviço de acerto de vínculo, de ajuste de CNIS, depois que o servidor der o ok no serviço, aí sim a gente vai para o meu INSS do cliente, vai abrir um pedido lá dentro, então ainda não tem lá dentro direto. Assim que abrir esse pedido lá dentro, aí a gente pode protocolar a nossa petição com os pedidos que a gente quer ajustar. A gente quer ajustar a data fim de um CNIS, a gente de um vínculo, um salário que está errado, a gente quer ajustar, enfim, a gente faz uma petição. Eu oriento a fazer uma petição simples ou o próprio formulário RAC, que é no modelo do INSS, tá? Alguns servidores pedem que seja nesse modelo, e juntar as provas respectivas. Então, assim, tem que ter esse passo inicial de ligar, tá, gente? Então, liga no 0800 do próprio advogado ou pelo 135, tá? Pedindo o serviço, depois que finalizar a ligação, aí sim vocês vão para o meu INSS do cliente, que já vai abrir lá um pedido de acerto de vínculos, e aí vocês juntem essa petição com os documentos respectivos, tá? Uma outra dúvida muito comum que alunos têm, que eu não trouxe aqui, mas complementando a situação de acerto de vínculos, é que não tem, se o acerto de vínculos é finalizado, não tem recurso. Então, o que a gente faz? Ou a gente vai seguir na aposentadoria e fazer o pedido que faltou, porque às vezes o servidor analisa uma parte, não analisa outra, então os alunos até perguntam, o que eu faço? Eu faço recurso? Não tem recurso de acerto de vínculos e remunerações, tá? Eu não consigo protocolar porque não tem os códigos lá, tudo. Eu já até falei com o gerente do INSS aqui da minha região, da minha cidade, sobre isso, e realmente ele confirmou que não tem. Então, ou a gente, se faltou alguma coisa que o servidor não analisou, então ele fez parte dos ajustes, de outra parte ele nem falou nada, a gente pode entrar com um novo pedido de acerto de vínculos, que aí pode cair em outro servidor que vai analisar de outra forma, ou enfim, ou a gente vai para o pedido de aposentadoria, o que faltou a gente faz no pedido de aposentadoria, tá? Então, só dizendo para vocês que não tem, de fato,
esse recurso administrativo para a gente poder recorrer da decisão do acerto de vínculos, tá? De tempo, tá? Também acrescentando que não é uma dúvida, mas demora ali, depende do servidor sempre que analisar, né? Da complexidade do pedido, mas costuma demorar. Por isso que eu sempre digo, se, né, nós profissionais, a gente tem se o segurado ele tem tempo até completar os requisitos da aposentadoria, a gente pode fazer no acerto de vínculos e ir tentando ajustar o que a gente consegue logo, né? Mas daqui a pouco o segurado ele já vai completar os requisitos agora, né? Já está completando. Não vale a pena a gente entrar com acerto de vínculos, vale a pena a gente pedir esses ajustes todos no pedido de aposentadoria para que o segurado não perca essa data de entrada de requerimento. Então, porque os efeitos financeiros, eles são desde a DER, né? Ou desde a DIB, dependendo se for reafirmada a DER, enfim. Mas se o segurado já está completando tempo, requisitos, não tem por que a gente ficar num acerto de vínculos que vai demorar aí 3 meses, meio ano, e perder essa data de entrada de requerimento aí para o segurado ir ganhando desde os efeitos financeiros da DER. Então, sempre separam, né? Se o segurado tem tempo, faltam 3 anos para ele se aposentar, bom, vamos ajustando o que dá antes via acerto de vínculos e remunerações. Mas, se o segurado já está aí completando tempo, vamos partir direto e pedir esses ajustes direto no pedido de aposentadoria. Falei mais do que deveria, mas eu acho que acerto de vínculos e remunerações a gente tem que ir falando, né? A gente pontuando as coisas mais importantes. Outra dúvida é a seguinte: tem uma cliente sócia de empresa que recebe Prolabore. No CNIS consta indicador Pre-Exit, muito comum, para 5 competências. Esse indicador não seria para contribuinte individual, prestador de serviço, em que o contratante presta serviço de uma informação extemporânea a partir da competência 4 de 2003, teria sido um erro do INSS ou, nesse caso, preciso comprovar o exercício da atividade durante o período? Gente, pode acontecer com o empresário também. Pode ter sido que a informação, de fato, foi extemporânea, foi informada de forma extemporânea e também ter no CNIS o Pre-Exit. Então, da mesma forma que o contribuinte individual prestador de serviço, o empresário ele precisa comprovar essas competências que estão com o Pre-Exit. Se ele não comprovar e ir com a aposentadoria conforme está com essas 5 competências em Pre-Exit, o INSS automaticamente não reconhece essas 5 competências e pode vir a influenciar numa média ou até no tempo de contribuição se não tiver períodos concomitantes. Então, sim, o empresário precisa regularizar. Lembrando das nossas últimas aulas, o Pre-Exit, ele é um indicador de pendência, né? Começa com P, Pre-Exit. Então, sim, precisa regularizar. Formas de regularizar: a declaração de imposto de renda desse segurado nessas 5 competências. Então, comprovando que naquele mês ele de fato recebeu a remuneração. Então, é um documento-chave para comprovar. No artigo... nas últimas aulas eu falei, o artigo 84, será? Não tenho na minha cabeça, mas na IN tem as formas de comprovar. A declaração de imposto de renda é uma delas, tá? Mas sim, precisa comprovar para empresário também. E contribuinte individual que presta serviço para uma empresa, a partir de abril de 2003, a responsabilidade de recolhimento é da empresa, né, que contratou esse contribuinte individual, mas se por acaso tiver Pre-Exit, o próprio segurado tem que, de fato, comprovar da mesma forma que naquele mês, né, naquela competência que está com esse indicador, ele, de fato, recebeu essa remuneração, senão também vai ser desconsiderada automaticamente pelo INSS, tá, gente? Vamos para as próximas. Prof, estou com um CNIS onde na linha de informação da sequência consta IREC Independe, um indicador super genérico e comum de aparecer nos CNIS. Mas, em informações da mesma sequência, na parte das contribuições, consta somente IREC LC 123 e IREC MEI. A pergunta é: devo pedir alguma correção do CNIS por constar esse indicador, né? E ela até bota IREC Independe como pendência na linha da sequência, porque a sequência não vem também com IREC LC 123 e IREC MEI, conforme todas as contribuições. É muito comum, gente. Quando aparece IREC Independe num vínculo que não seja de MEI, né? Um vínculo normal, pode ser, é um indicador bem genérico. Então, enfim, teria que olhar e investigar o que pode ser, tá? No caso aqui dessa aluna, foi porque realmente tá com as contribuições de MEI. E o MEI, a gente sabe que ele paga 5% do salário mínimo, então é uma alíquota simplificada. Então é por isso que tá aparecendo o IREC Independe. Outra coisa que ela fala que IREC Independe é pendência. Na verdade, não. Lembra que a gente falou nas aulas passadas que é P de pendência, e tem o alerta, e tem a informação? Então, o IREC Independe, ele, na verdade, eu costumo dizer até que é mais informativo. Porque nesse caso do MEI, não quer dizer, mas sempre a gente tem que investigar, mas não quer, é mais pela questão da alíquota simplificada. Por quê?
Porque se a gente estiver calculando uma aposentadoria por tempo de contribuição, o fato dele estar recolhendo como MEI, a gente já sabe que ele teria que complementar essas alíquotas que estão simplificadas, ou a gente calcula e vê que ele não vai precisar desse período de MEI. Então, essas contribuições não vão ser complementadas e elas vão ser tiradas do cálculo. Então, a alíquota simplificada, gente, ela só conta para aposentadoria por idade, né? Falando em aposentadoria. Então, 5%, quem recolhe 5%, que é o MEI ou facultativo baixa renda, ou 11% do salário mínimo, necessariamente esses recolhimentos nas alíquotas simplificadas só computarão na aposentadoria por idade. Por quê? Porque a lei foi lá e deu um benefício. Olha, tu pode pagar menos que 20%, que 20% é a alíquota padrão. Mas eu não posso te dar os mesmos benefícios que a pessoa que está pagando 20%, né? Porque tu vai estar pagando menos. Então, não computa nas aposentadorias por tempo de contribuição ou regras de transição ali, né? 50, pedágio 50, pedágio 100, idade mínima e pontos. Mas computa normalmente na aposentadoria por idade. Mas o fato de estar na alíquota, o segurado ele pode sim vir a complementar para atingir a diferença e atingir a alíquota padrão. No caso do MEI pagando 5%, ele precisa complementar 15% para atingir a alíquota padrão, caso ele queira computar esses períodos na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, assim, não é uma pendência, porque se o segurado vai se aposentar por idade, ele não. Pode ser que ele não vá complementar, né? Se ele não quer somar com outra concomitância, enfim. Então, automaticamente vai ser computado, não precisa regularizar nada, por isso não é uma pendência, não é automaticamente desconsiderado. Mas sim, se ele estiver pensando em se aposentar por tempo de contribuição, aí sim ele precisaria complementar se ele quisesse computar. Porque assim, ele pode estar se aposentando por tempo de contribuição, só que ele pode ter tempo sobrando dele. Daqui a pouco ele tem um rural na infância, alguma coisa que dá muito tempo de contribuição para ele, e ele não precisa desses meses que ele pagou MEI. Então, assim, ele não complementa, porque ele não quer computar isso, e vida que segue, né? Ele já tem os requisitos com os outros períodos. Então, assim, não é uma obrigatoriedade complementar. Então, sempre vai depender de caso a caso, por isso que o planejamento, né, gente? No planejamento a gente identifica, vale a pena ele investir esse valor aqui, 5 mil, que vai dar essas complementações? Tá, mas isso vai entrar salário mínimo na média, será que não vai baixar a média? Enfim, mas, esse tempo, de fato, vai adiantar a aposentadoria em X meses, vale a pena? Então, tudo isso a gente vai investigando em planejamento. Mas, de fato, não é uma pendência, porque pode ou não o segurado querer usar esse período ou não, mas é uma informação que o segurado precisa estar atento, né? De fato, tem uma alíquota simplificada, ele precisa estar atento a isso. Então, quanto a isso, ali eu respondi mais ou menos isso, né? É uma alíquota, sempre que tem recolhimento meio ou 11%, consta esse indicador, mas não quer dizer que é uma pendência, nesse caso, está somente informando. Show! Olá, professora, tudo bem? Uma dúvida ainda sobre a complementação do MEI. Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, uma cliente possui 31 anos de contribuição. Caso realize a complementação, isso fará que adiante a aposentadoria dela? Ou a complementação produzirá efeito somente para aposentar por tempo de contribuição quando alcançar os 35 anos? Bom, aqui a aluna fez uma confusãozinha, tá? Mas é aquilo que é a mesma coisa que eu falei para vocês na pergunta anterior. Pode ser que sim, adiante a aposentadoria. Na verdade, ela confundiu requisitos ali, porque vai depender de quanto tempo de contribuição ela tem, qual regra que ela vai se enquadrar, qual que é mais vantajosa, né? Enfim, o tempo. Então, essa confusãozinha aqui a gente vai deixar de lado. Mas, de novo, pode ser que sim, adiante. Daqui a pouco o segurado ele precisa completar o pedágio de 100% e ele não tem o tempo ainda, mas se ele complementar o MEI lá que ele pagou 5 anos em MEI, aí ele adianta e vale a pena para fins da média. Tranquilo. Aí ele paga a complementação, ele pode pedir no próprio pedido de aposentadoria para complementar, e aí ele adianta a aposentadoria, tá? Então, realmente vai depender de caso a caso. Ou é um segurado que já tem o tempo sobrando, já tem tempo, né, muito tempo sobrando, não vale a pena ele colocar salário mínimo na média dele, que é o caso do MEI que paga 5% do salário mínimo, ele não vai precisar desse tempo, ele não complementa e não tem problema nenhum. Ou ele vai se aposentar por idade, automaticamente esse tempo vai computar, então não teria problema nenhum também, tá? Deixa eu ver o que eu respondi aqui para ver se eu trago uma informação a mais para vocês. A complementação vai fazer com que esse período do mês seja computado nas regras de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, por exemplo, se falta tempo na regra de pedágio 100%, gente, mesmo exemplo que eu dei, e eu nem estava lendo. Complementando vai aumentar o tempo.
Para ver o que irá adiantar, terá que sim sempre. O que eu oriento nesse caso para os alunos é fazer os cenários. Ó, se o cliente complementar, o valor do investimento da complementação vai ser X, mas a aposentadoria vai ser, as datas de aposentadoria vão ser nessas datas aqui. E outro cenário, se o cliente não complementar, ele não vai ter esse investimento a fazer, mas as regras de aposentadoria vão ser nessas datas. E aí a gente compara os dois cenários e vê o que é mais vantajoso. Realmente, gente, de fato, em alguns casos pode valer muito a pena complementar e em alguns casos não vale a pena complementar. Então a gente tem que botar na ponta do lápis em planejamento esses cenários e ver o que vale mais a pena, tá? Vamos para a próxima. Ai, nem tô com meu chimarrãozinho hoje, nem uma aguinha eu trouxe. Ah, esqueci. Prof, tudo bem? Quando fala de 2 NIT, se refere a 2 quinis diferentes ou 2 NITs no mesmo quinis? Estou com um quinis onde consta um NIT quando o cliente era empregado e outro para contribuinte individual. A pergunta é, estando no mesmo quinis, 2 NITs, também tenho que pedir a unificação deles? Muito obrigada por me ensinar. Não, gente. Quando é muito comum, vocês vão pegar quinis em que tenham 2 NITs, tá, gente? É comum mesmo. A questão do pedido de unificação de NIT é quando a gente pega um quinis, e isso aconteceu essa semana comigo lá no escritório. Eu peguei um quinis em que eu estava com a carteira da cliente e vários períodos da carteira dela não estavam no quinis. Só começou lá no quinis, começou lá em 2000 e poucos, e é uma segurada que já tinha vínculos de 90, 80, enfim. Então, o que eu me acendi o alerta aqui? Pode ser que esteja em outro NIT. Nesse caso, eu peço a unificação de NIT, porque pode ser que esteja perdido lá na base de dados do INSS, e aí, juntando a comprovação da carteira, eu vou pedir para que fique tudo no mesmo quinis. Então, no caso dela é diferente. No caso dela, tá lá os vínculos. Só tem NITs diferentes, então já tá unificado, não precisa pedir unificação de NIT nesse caso, tá, gente? Então, a unificação de NIT é quando vocês pegarem um quinis que não tem vários períodos faltando. O cliente falou para vocês, olha, eu comecei a trabalhar em 80. Aí vocês pegam o quinis lá, começa em 2000. Bom, alguma coisa está faltando. Pode estar em microficha, mas pode ser que esteja aí em outro lugar em que aí sim a unificação de NIT é para trazer tudo isso no mesmo quinis, tá? Então, no caso dela de ter, já peguei vários quinis, isso é normal, ter vários NITs, se tá no documento, se tá no quinis já, tranquilo, não precisa pedir unificação de nada, tá, gente? Então, é bem tranquilo quanto a isso. Vamos para a próxima. As opções de utilização do excedente e agrupamento podem ser utilizados pelo contribuinte individual facultativo para competências anteriores à emenda constitucional 103? Não, gente. Essa modalidade, né, essa questão da complementação, do agrupamento ou do ajuste de excedente, ela é uma novidade ali a partir da emenda constitucional, a emenda que trouxe essa redação e essas possibilidades. Então, é dali para frente que o segurado pode usar a complementação, agrupamento de competências ou ajuste de excedente. Para períodos anteriores, né, só o contribuinte individual e o facultativo que precisam, de fato, complementar o salário que fica abaixo do mínimo, nesse caso é complementação, tá? Então, ajuste, agrupamento e complementação, né? A complementação é a mesma, mas o agrupamento e o ajuste excedente é a partir da emenda para frente, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre esse assunto, só para contextualizar vocês bem certinho. Antes da emenda constitucional, somente segurado facultativo e contribuinte individual, né? Nesse caso entra MEI, entra empresário, que necessariamente precisavam complementar quando a competência ficava abaixo do mínimo. E, de novo, precisavam se eles quisessem computar. Porque se eles verificassem que não era necessário computar, já tinha tempo sobrando, não precisava, tá? Mas se ele quisesse computar aquela competência e o valor da competência estivesse abaixo do salário mínimo da época, o contribuinte individual e o segurado facultativo precisavam complementar. Diferente de, por exemplo, o segurado empregado. Se o empregado ele tinha um vínculo lá em que ele saiu do emprego e aí saiu no dia 2, por exemplo, logo no início do mês, e naquele mês, lá em 2005, ficou uma remuneração abaixo do salário mínimo de 2005, não precisaria complementar, porque é período antes da emenda constitucional. Então, façam essa separação, tá? Nesse caso, o caso do segurado empregado, ele não precisaria complementar, aquela competência ela ia entrar na forma que tá, com o salário abaixo, ia computar esses 2 dias para termo de contribuição e ia computar para carência 1 mês de carência, tá? Então, separem antes da emenda constitucional,
Só contribuinte individual e segurado facultativo precisam complementar se quiserem computar aquelas competências abaixo do mínimo. A partir da emenda constitucional, aí é todos os segurados. Empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, ainda o contribuinte individual e segurado facultativo também continua nessa linha, tá? E a partir da emenda, então, todos precisam complementar e pode ser não somente complementar, pode ser o agrupamento, que é quando eu pego duas competências e agrupo, né? Duas que estão abaixo, eu pego e somo uma competência igual ou acima, né? Tem que ser no salário mínimo, na verdade, não pode ser acima. Ou eu pego o excedente lá, que uma que tem mais valor, eu pego e dou aquele valor que está sobrando para aquela que está com valor menor, para as duas ficarem ali no salário mínimo. Então, complementação, agrupamento e ajuste, a partir da emenda pode ser, e todos os segurados precisam fazer isso, né? Uma dessas opções, o que for mais vantajoso, que a gente, inclusive, pode avaliar isso em planejamento, claro, sendo o que é mais vantajoso e o que eu ia falar? E aí, antes, só a complementação, tá, gente? Me perdi no raciocínio aqui, mas é isso aí. Vamos lá, já tá terminando, gente. Eu quero dar umas pinceladas, assim, porque é interessante a gente verificar essas questões. Prof, no tempo tal, fala do pagamento em atraso dentro da qualidade segurada. Um conteúdo que é muito perguntado, gente. Pergunto, hoje, dia 20 de agosto, né? Era uma pergunta do dia de agosto. Faça o cálculo de uma competência atrasada para setembro de 2017. Então, é uma competência há mais de 5 anos, porque ela tá decadente, né? Ela já tá há mais de 5 anos. Considerando que a última competência paga em dia desse segurado foi em maio de 2017, então a competência 9 de 17 pertencia ao período de qualidade de segurado. Mas está sendo paga hoje, ok? Considerando que a última competência paga em dia foi maio de 17 e hoje ele quer pagar a de setembro de 2017, se isso computaria para carência. Olha que interessante essa dúvida, por isso que eu quis trazer para vocês. Vamos pensar o seguinte. O que ele está falando? A gente sabe que computa para carência, né? Pagamentos em atraso que computam para carência são aqueles pagamentos que ocorreram dentro da qualidade segurada. Então, né, o segurado empregado, por exemplo, ele tem, o segurado contribuinte individual, ele tem no mínimo 12 meses de proteção. Então, vamos pensar nesses 12 meses. Então, o que ele quer dizer? Bom, ele pagou em dia maio de 2017. Então, setembro de 2017, vocês concordam que estaria dentro desses 12 meses iniciais aí de qualidade segurada? Verdade. Mas o que a gente tem que pensar nisso, gente? Não é a competência estar dentro da qualidade segurada. Na verdade, o que a gente precisa pensar é que a data de pagamento precisa estar dentro da qualidade segurada, entendeu? Então, nesse caso, de fato, 5 de 2017 estava dentro da qualidade segurada, mas ele estaria pagando só em 2025, sendo que a última em dia foi maio de 17. Então, ele já perdeu a qualidade segurada, já perdeu os 12 meses e até os 36 meses, tá, gente? Se fosse o caso, né? Depende de cada caso. Mas, enfim, ele já perdeu a qualidade segurada. Nesse caso, não vai contar para carência, porque a data de pagamento é depois da perda da qualidade segurada. Embora eu entendi o raciocínio dele, a competência que ele pagaria estaria dentro da qualidade segurada, né? Foi setembro de 17. Mas a data de pagamento estaria fora, então não computaria para carência nesse caso, tá? Eu achei bem interessante essa dúvida aqui. E trazer para vocês mais ainda. Aqui ficou cortadinho. Bom. Olá, prof. Uma dúvida. Quanto ao contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica, no caso de querer se aposentar por tempo de contribuição, sendo que contribui na alíquota de 11%, é possível fazer a complementação para se aposentar por tempo e não por idade? Mesmo que prestando serviço para uma pessoa jurídica? Se não, tem alguma alternativa que dê para ele se aposentar? Gente, uma dúvida clássica. Há uma confusão. A gente sabe que existe, eu estava falando para vocês, existem as alíquotas simplificadas, que foi aquele benefício que a LC, lá, a Lei Complementar 123, deu para os segurados que quisessem pagar por uma alíquota menor que 20%. Então, poderia ser, né, o MEI, pagar 5%, por exemplo, ou pagar 11% do salário mínimo. Então, fica menor do que a alíquota padrão de 20%. Isso é o que a gente chama de de alíquota simplificada, tá, gente? Mas o contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica é diferente. O que acontece? Por que as pessoas confundem? Porque a alíquota é 11%, mas são questões completamente diferentes. Por quê? O contribuinte individual que presta serviço a uma empresa, ele foi contratado por uma empresa para prestar um serviço, né? A empresa, ela tem a responsabilidade, a presunção de recolhimento a partir de abril de 2003, tá? Então, o que ela faz? Ela retém
do contribuinte individual 11%. Então, ela desconta do serviço lá dele 11% para fazer o recolhimento do INSS e paga também a cota patronal. Então, gente, não se confunde com a alíquota de 11%. São coisas diferentes. É diferente de um contribuinte autônomo, um contribuinte individual autônomo, que presta serviço para uma outra pessoa, então não é uma empresa, e ele vai lá e decide pagar 11% do salário mínimo. Aí a gente está falando de uma alíquota simplificada. O contribuinte individual que presta serviço para uma empresa, apesar dele ter retido 11%, é totalmente diferente, não é ele que foi pagar. Então, realmente dá essa confusão pela alíquota ser similar. Mas a gente tem que pensar que a empresa que está pagando, né, tem a cota patronal da empresa, então não se confunde. O contribuinte individual, os períodos de contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, né, uma empresa, que está no CNIS, gente, vocês podem somar para todas as aposentadorias, vocês não precisam calcular complementação, nada. Ela vai computar para tempo de contribuição, por idade também, para tudo, tá? Então não se preocupem quanto a isso. Se preocupem quando vocês veem um PRENEXT, no caso do contribuinte individual prestador de serviço para uma empresa, né? Mas a contribuição que vocês vão colocar no planejamento de vocês é o que está lá de contribuição. Então, ele prestou um serviço lá de R$3.000 para uma empresa. Vai estar no CNIS lá a remuneração, 3 mil, esse valor vocês computam, vocês nem se preocupam com a alíquota nesse caso. Tanto que, se vocês olharem a estrutura do CNIS, e é isso que eu mostro na aula passada, né, tudo, e inclusive a Intelprev, depois eu vou falar um pouquinho mais, também faz essa análise inteligente, né? Não tem na estrutura do CNIS, quando a gente está falando de um contribuinte individual prestador de serviço a uma pessoa jurídica, não tem que data que ele pagou, por qual valor ele pagou, só tem a remuneração lá, igual um contribuinte, igual um segurado empregado. Já diferente um contribuinte individual, um autônomo, né, como a gente fala, que foi lá e prestou um serviço para uma outra pessoa. Aí sim, a responsabilidade de pagamento é dele, aí vai ter a data que ele pagou, para ver se computa ou não para carência, vai ter por qual valor ele pagou, para ver se está acima do mínimo, abaixo do mínimo, enfim, e se computou ou não para carência. Então, a gente não confunde essas duas alíquotas. Foi isso que eu respondi para ela, tá? Vai computar normal para tempo de contribuição e nas regrinhas de transição, tá, gente? Para hoje, foi o que eu tinha para falar de perguntas e respostas. Acho que eu até me alonguei um pouquinho mais, né, nas dúvidas, mas eu acho que são dúvidas, assim, realmente carros-chefes que são perguntadas. E dúvida de CNIS as pessoas têm muito, então eu gosto de trazer essas aulas assim. Temos o curso DPC, quem ainda não é aluno lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, é um curso meu e da Prof. Júlia Batista, do planejamento até a concessão almejada. E temos uma novidade que eu trouxe na aula passada, inclusive recomendo, porque lá eu trago todas as análises que a Intelprev está fazendo para vocês entenderem, né? Mas é uma ferramenta nova no mercado, que é a análise de CNIS com inteligência artificial. E é a análise inteligente de CNIS, porque vocês vão fazer o upload lá do CNIS, a própria ferramenta, né, ela é programada, ela é especializada para fazer análise de CNIS, então tudo isso que eu estou falando para vocês, PRENEXT, pagamento em atraso, não tem data fim, tudo isso a IA, né, a Intelprev vai analisar para vocês e dar o norte para que vocês façam as análises ali, para que vocês façam todo o parecer, e é uma metodologia que a gente usa lá no escritório, então tá muito, muito, muito legal. Esse aqui é o QR Code para vocês adquirirem a ferramenta, realmente, gente, tá incrível, sabe? Tá muito legal mesmo. E olha a aula passada para verem ali a diferença das análises e tudo, que tá muito legal. Ela dá a sequência, análise, traz uma sugestão de parecer para vocês colocarem no parecer de planejamento de vocês e traz a justificativa, ou seja, o fundamento legal por trás disso. Da onde tirou essa informação? Por que nesse caso eu tenho que ir atrás de documento? Por que nesse caso eu tenho que ir atrás de contra-cheque? O que eu tenho que fazer quando aparece isso aqui no CNIS? Então, ela dá toda a análise bonitinha. Realmente é uma análise inteligente. Vou deixar aqui o cupom. Já temos aqui, eu deixei uma ferramenta, um feedback muito legal já. Olha só, bom dia, professora. Muito obrigada. Eu já testei ontem com o CNIS e fiquei impressionada como ele é bem preciso. Conferi tudo e bateu certinho. Até mesmo as contribuições feitas fora da qualidade segurada. Ele identificou. Estou impressionada, vai ser uma mão na roda, estou iniciando ainda na advocacia e trabalhar com planejamentos previdenciários, então fiquei muito feliz que minha análise bateu certinho. Gente, olha que legal. Então, realmente, a Intelprev está indo para bombar. Quem quiser, quem se interessar, entra no site, dá uma olhadinha lá que vocês vão entender melhor. Obrigada, gente, por vocês terem olhado até aqui. Quem gostou, curta, compartilhe com outros colegas. Deixa seu comentário, sugestão de aula, dúvida.
Enfim, eu vou ficar muito feliz de te responder. E, claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber sempre muitas novidades. E até a próxima!